Madeleine Beth McCann nasceu em 12 de maio de 2003, em Leicester, no Reino Unido. Filha de Kate e Gary McCann, ambos médicos, e além de Madeleine, eles também eram pais de um casal de gêmeos chamados Shawn e Amelie, nascidos em 2005. Avançando para quando o caso aconteceu, em abril de 2007, quando a Madeleine tinha 3 anos de idade, os pais dela decidiram tirar férias com um grupo de amigos, e o destino dessa viagem era uma vila na região de Algarve, em Portugal, para poder conhecer a Praia da Luz. E essa região era conhecida como a Pequena Grã-Bretanha devido à concentração de proprietários de casas e turistas britânicos. A população de lá era muito pequena, para vocês terem noção, na época em que o caso aconteceu, só existia 1000 pessoas morando lá. Então era um lugar considerado muito tranquilo, muito calmo para poder passar as férias em família. No dia 28 de abril, o grupo desembarca em Portugal e o intuito deles era passar uma semana por lá, 7 dias. Eles ficaram hospedados em um conjunto de apartamentos conhecido como West Side Village, no número 59 da rua Dr. Augustinho da Silva, com a rua Dr. Francisco Gentil Martins, e esse lugar era um apartamento que pertencia a um professor aposentado de Liverpool. E esse apartamento ficava no térreo, ele tinha 2 quartos e cada amigo ficou em um apartamento, lá tinha alguns blocos. Então os McCann ficaram no 5A, alguns amigos deles no 5B, outros no 5D, enfim. E esses apartamentos ficavam dentro de um resort chamado de Awesome Club, que tinha piscina, restaurante, playground, serviço de babá, enfim, ele era bem completo. E por isso o grupo não costumava sair muito de lá, porque dava meio que para fazer tudo dali mesmo. Durante a noite, o grupo levava as crianças para jantar no restaurante do hotel. E assim que elas terminavam, eles levavam elas de volta para o quarto. Então eles faziam elas dormirem e saíam sozinhos, só os adultos, para poder jantar, beber, conversar, enfim. E esse restaurante que eles costumavam ir ficava a cerca de 100 metros de distância do apartamento que eles tinham alugado, do quarto de hotel. E também tinha um bar perto, então era tudo bem próximo ali um do outro. E aí no dia 3 de maio de 2007, era uma quinta-feira, era o penúltimo dia que o grupo passaria ali naquele resort. Eles colocaram as crianças para dormir e depois desceram para o restaurante, como de costume. Isso era por volta das 8h30 da noite. E o grupo tinha um combinado de que a cada meia hora uma pessoa iria se levantar e iria até os quartos para poder checar se as crianças estavam bem. E acontece que tinha 2 entradas para o apartamento, a da frente e um portão na parte de trás que só abria por dentro. Porém, a entrada da frente ela fazia muito barulho e como eles iriam ter que abrir a cada meia hora para poder verificar as crianças, eles acabaram ficando com medo de acabar acordando elas, com o barulho que o portão faria. Então eles decidiram deixar esse portão de trás, que só abria por dentro, encostado, para facilitar o acesso deles ao quarto. Às 9 horas da noite, o Gary, o pai da Madeleine, ele foi até o quarto para poder ver como as crianças estavam. E quando ele chegou lá, a porta do quarto estava entreaberta, sendo que ele tinha deixado essa porta encostada, ele tinha deixado ela fechada. Mas como as crianças estavam bem, ele pensou que não fosse nada, então ele apenas fechou a porta e voltou para o restaurante. No caminho de volta, ele acabou encontrando com o Jeremy, um amigo dele que tinha viajado junto com o grupo, e ele não tinha ido até o restaurante almoçar com eles porque os filhos dele não estavam dormindo de jeito nenhum. Nesse meio tempo, uma das mulheres que fazia parte do grupo decidiu ir até o quarto dela para ver como os filhos dela estavam, só que ela lembra de ter visto um homem com idade de cerca de 30 a 40 anos andando pelo corredor carregando uma criança no colo, uma menina, e ela vestia um macacão rosa. Essa criança parecia ter idade entre 3 e 4 anos, e eu acredito que como qualquer ela pensou que não fosse nada demais, que fosse só um pai levando seu filho no colo até o carro, ou até o quarto, sei lá, enfim. Ela não viu problema, não tinha nada demais acontecendo ali. Quando ela voltou, os McCann estavam se levantando para poder ir verificar os filhos deles, só que nesse meio tempo também tinha um outro amigo que iria fazer o mesmo, e ele se ofereceu para ir no lugar deles, para poder verificar as crianças. E eles acabaram aceitando, então esse amigo vai até o quarto deles, olha as crianças dormindo. Porém, quando ele chega lá, a porta estava entreaberta novamente. O Gary tinha fechado ela, mas agora ela estava novamente entreaberta. Mas ele pensou que os próprios McCann teriam deixado o quarto daquele jeito, então ele não viu problema. Inclusive, um detalhe é que mais tarde ele diz à polícia, que ele não se recorda de ter visto a Madeleine no quarto. Ele teria olhado por cima. E como ele não viu nada demais ali, parecia que as crianças estavam dormindo, ele simplesmente fechou a porta e voltou para fora. Então, meio que ele não reparou no quarto, ele não reparou se tinha uma janela aberta, se tinha alguém ali, se as crianças estavam ali.
ele simplesmente chegou lá, deu uma olhada, não tinha nada demais, os bebês estavam dormindo, então ele voltou pro restaurante com todo mundo e falou pros pais dos meninos que estava tudo bem, que os filhos deles estavam bem. Por volta das 10 horas da noite, a Kate vai até o quarto para poder ver como as crianças estavam. Só que quando ela chega lá, a porta bate com a força do vento. Eu acredito que tinha uma janela aberta ali, e essa janela ela tinha a altura da cintura de uma pessoa e dava acesso ao estacionamento do local. E ela olha o quarto, só que ela só encontra os gêmeos, ela não encontra a Madeleine em lugar nenhum. Ela dá uma olhada no apartamento para ver se ela tinha ido até o banheiro ou algo assim. Lembrando que ela já tinha 3 anos de idade, então ela poderia muito bem ter se levantado da cama e ter ido andar por ali. Só que quando ela faz essa checagem, ela não encontra a Madeleine em lugar nenhum. Então ela volta pro restaurante e a primeira coisa que ela diz aos amigos dela e ao esposo, né, ao Gary, é que alguém tinha levado a Madeleine. Ela diz a seguinte frase: eles a levaram. E além dessa frase ter soado bem estranho, outra coisa que foi muito estranha também foi o fato de que quando ela voltou pro restaurante, ela não levou os gêmeos com ela. Ela deixou eles no quarto e como dava acesso pro estacionamento àquela janela, isso quer dizer que nesse meio tempo que ela teria corrido até o restaurante, alguém poderia ter entrado novamente e levado eles. Então foi muito estranho, né, o fato dela não ter levado eles com ela. E aí aquela amiga que tava lá também no meio do grupo, ela lembra de ter visto um homem passando pelo corredor com uma criança no colo. Então ela conta pra eles o que ela tinha visto. E eles vão correndo até a recepção para poder falar do sumiço da Madeleine. Então a polícia é acionada por volta das 10h15 da noite e eles chegam no local por volta das 10h30. E aí começou uma busca imediata pela Madeleine no local. A polícia contou com a ajuda de cães farejadores, funcionários do resort e dos hóspedes. Os McCain ficaram no apartamento deles com os gêmeos e eles deram uma entrevista pedindo para que quem estivesse com a Madeleine a devolvesse a eles. E assim como o caso da JonBenét Ramsey, que tem vídeo aqui no canal para vocês irem lá dar uma olhada, muita gente, eu acho que cerca de 20 pessoas, acessaram o local em que a Madeleine foi vista pela última vez, o que prejudicou demais o trabalho dos peritos, porque, sei lá, às vezes um copo que a pessoa lava para poder servir água para alguém, ela pode estar apagando alguma pista ali, algum DNA, algo que possa contribuir com os agentes. Além disso, o alerta de desaparecimento da Madeleine só foi emitido 5 dias depois do sumiço dela, então provavelmente qualquer pessoa que tivesse cruzado o caminho dela nesse meio tempo nem saberia que ela estava desaparecida. E como vocês sabem, né, as primeiras horas de sequestro são essenciais para a polícia poder encontrar a pessoa ainda com vida. Aquela amiga do casal que tinha visto um homem carregando uma criança no corredor, ela foi interrogada e ela deu mais detalhes aos agentes. Ela contou que esse homem parecia ter idade entre 30 e 40 anos, que ele tinha cabelos escuros, que ele tinha cerca de 1,70 m de altura e que ele não parecia ser um turista. Então ela ajudou a fazer um retrato falado que foi divulgado e, coincidentemente, esse retrato falado se parecia demais com um dos amigos do casal que também estava presente no local naquela noite. E embora os policiais tenham colocado esse homem como principal suspeito no caso, eles jamais conseguiram chegar até ele. Ele meio que simplesmente desapareceu. E conforme o caso era investigado, uma das hipóteses levantadas era de que o próprio casal tinha assassinado da Madeleine. O que acontece é que os agentes encontraram um diário da Kate, onde ela dizia que a filha consumia muita energia dela. E como ela era médica, ela teria dado algum medicamento à filha, né? Ela teria acesso a esses medicamentos. Poderia ser algo para acalmar a menina e fazer com que ela dormisse. E não só ela, mas também para os gêmeos, né? Segundo fontes, mesmo depois do que aconteceu e da movimentação no apartamento em que eles dormiam, eles demoraram mais algumas horas para poder acordar. E um outro detalhe é que das noites que eles passaram lá, aquela havia sido a única noite em que o casal não solicitou o serviço de babá, que eu falei aqui com vocês, que o hotel oferecia. E aí, segundo essa hipótese, né, essa dosagem de medicamento talvez fosse muito forte ou tivesse dado uma reação alérgica na Madeleine, e por isso ela acabou morrendo. Então, a partir daí, eles começaram a dizer que aquele homem no corredor talvez tivesse alguma relação com a família. Ele poderia ter sido o amigo deles que estava ali, que teria ajudado eles a se livrar do corpo. E por isso tinha acontecido aquilo, né, da semelhança no retrato falado. Por isso, a mãe dela, a Kate, não teria se preocupado em deixar os gêmeos no quarto. Inclusive, em setembro de 2007, eles foram considerados suspeitos pela polícia após os agentes fazerem alguns testes em um carro que o casal havia alugado 25 dias depois do caso. E nele foram encontrados fluidos corporais não identificados, o que deu espaço para mais uma teoria de que eles teriam escondido o corpo da Madeleine no carro
e depois levado ele para um lugar onde ele seria descartado. Eles também encontraram vestígios de sangue no piso do quarto do casal. E ao juntarem os vestígios encontrados no carro com os encontrados no chão do piso do quarto, eles utilizaram 19 marcadores de DNA para analisar e 15 deles foram compatíveis com o DNA da Madeleine. Mas cerca de um ano depois, em julho de 2008, os agentes voltaram atrás devido à falta de provas que sustentassem essa teoria. Então eles descartaram os pais da Madeleine como suspeitos. Embora algumas pessoas acreditassem que sim, o casal era culpado, em 2008, o inspetor Gonçalo Amaral, ele tinha coordenado, as investigações do caso da Madeleine. Ele acabou se demitindo e logo depois ele escreveu um livro chamado Mid, A Verdade da Mentira, que virou um best-seller. E nesse livro, ele afirma que a Madeleine teria morrido no apartamento, vítima de um acidente e que os pais dela teriam feito parecer que se tratava de um rapto. Ele acabou sendo processado pelo Gary e pela Kate por difamação em 2009 e os dois acabaram ganhando a causa. No entanto, em abril de 2016, um tribunal de apelações decidiu anular a decisão. Outra teoria que surgiu envolvia um homem chamado Robert Murat, que morava a poucos metros de distância ali do resort e coincidentemente ele era tradutor. Ele acabou ajudando a polícia no caso, mas quando as teorias que envolviam ele começaram a surgir, ele acabou sendo afastado. E essa teoria dizia que ele pegou a Madeleine no quarto do apartamento, a levou até um barco que ia em destino a Tanger, no Marrocos, numa ação de rede de pedófilos, o que fez com que ele passasse a ser investigado como suspeito, mas ele apresentou um álibi. Ele disse que naquela noite em questão ele havia ficado com a mãe dele em casa, e quando a polícia falou com ela, ela confirmou a versão dele. A casa dele também foi investigada, mas os agentes não encontraram nada lá. Então ele acabou sendo descartado como suspeito. Sem nenhuma resposta quanto ao paradeiro da filha, os McCann acabaram contratando um investigador particular. E além disso, eles chegaram a gastar 15 milhões de euros para poder ajudar nas investigações. Isso fez com que as pessoas começassem a voltar atrás, na questão deles serem ou não suspeitos no caso dela, porque não faria sentido eles serem responsáveis pelo sumiço da filha e gastarem tanto dinheiro. Em agosto de 2009, após meses de investigações, os investigadores que a família contratou divulgaram um retrato falado de uma mulher que foi amplamente noticiado pela mídia britânica. Se tratava de uma mulher com idade entre 30 e 35 anos. Ela tinha cerca de 1,57 m de altura e apresentou um comportamento considerado suspeito próximo à Marina Port Olympic em Barcelona, apenas 3 dias após o desaparecimento da Madeleine, no dia 7 de maio de 2007. Mas ela nunca foi identificada, embora há quem acredite que se tratava de Ghislaine Maxwell, que inclusive tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem dar uma olhada. Mas, no geral, ela é conhecida por ter sido namorada do Jeffrey Epstein. Os dois estiveram juntos na década de 90 e mesmo com o fim da relação, eles continuaram muito próximos um do outro. Eles eram bastante amigos e ela acabou sendo acusada e condenada em 2021 de aliciar vítimas para ele. Em 2009, outras imagens foram divulgadas em Bruxelas, na Bélgica, e nela surge uma menina descrita como loira e de olhos azuis, acompanhada de uma mulher bem parecida com a Ghislaine, e um segurança de banco que estava ali por perto até tenta se aproximar das duas para checar o que estava acontecendo, mas elas acabam sumindo. Ele chama a polícia. No entanto, depois disso, ninguém nunca mais consegue obter nenhuma informação delas. Vale dizer que a Madeleine tinha uma condição rara, um coloboma na íris do olho direito, que é basicamente uma fenda ou mancha escura que vai da pupila até a íris do olho. E essa condição normalmente aparece em uma a cada 10.000 pessoas. E coincidentemente esse termo coloboma é citado em um dos documentos divulgados dos arquivos do Epstein, envolvendo um cientista que criou um aparelho para corrigir essa condição. Então, a partir daí começaram a surgir várias teorias, de que ele pudesse ter alguma coisa com o sumiço dela. E uma delas dizia que a condição que a Madeleine nasceu era um ativo valioso para rituais da elite que envolviam tráfico infantil, e que isso poderia estar ligado a Epstein, por isso que mesmo estando no quarto com seus 2 irmãos, ela havia sido a única criança levada, e por sinal os pais dela já estavam sendo observados. Aquela noite no hotel em que a porta estava aberta teria sido uma oportunidade que o sequestrador aproveitou de levá-la. Eu li em algumas fontes que tinha um papel que foi entregue naquela noite, no dia 3 de maio de 2007. A recepção do hotel, eu acho que dizia que os pais da Madeleine não estariam no quarto naquele horário.
Aparentemente eles teriam marcado um horário no restaurante, alguma coisa assim. Então daria para alguém ter lido aquele papel e saber que eles não estariam no quarto junto com os filhos naquela noite. Segundo fontes, desde a década de 70, milionários americanos costumavam viajar para um orfanato lá em Portugal, o orfanato conhecido como Casa Pia, que ficava em Lisboa, e eles costumavam abusar das crianças desse orfanato. E ainda segundo essas fontes, pelo menos 6 pessoas foram presas e 32 delas foram abusadas. E só um adendo aqui para quem não sabia, o jato particular do Jeffrey Epstein é conhecido como Lolita Express, segundo fontes uma referência ao livro de Vladimir Nabokov, de mesmo nome, que conta a história de uma jovem menina abusada por seu padrasto de meia idade. Então, com as informações divulgadas, desses abusos que aconteciam no orfanato lá em Portugal e com o nome da Madeleine aparecendo nos arquivos do Epstein, isso reforçou as teorias de que ele poderia estar envolvido no caso dela, no sequestro. No entanto, como eu falei, isso não passa de teoria, não há nenhuma confirmação. A polícia até hoje não chegou a uma conclusão em relação a esse caso e até hoje o principal suspeito segue sendo um homem chamado Christian Bruckner, de origem alemã e que possui histórico criminal por crimes sexuais, incluindo o estupro de uma senhora de 72 anos de idade que morava próximo à região. Ele vivia na região de Algarve e, segundo fontes, ele teria passado próximo ao resort em que Madeleine estava hospedada na noite em que ela desapareceu. E eu acho que cabe também adicionar aqui que enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu cheguei a ler em algumas fontes que a região em que o hotel estava posicionado, era muito perigosa, existiam muitos casos de estupro, de abuso, enfim, e o caso da Madeleine acabou sendo tratado como homicídio, embora até hoje a polícia nunca tenha encontrado nenhum paradeiro, nenhum sinal, nada sobre o paradeiro do corpo da Madeleine. Pessoal, é isso, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse roteiro com muito carinho, então por favor não esqueçam de curtir, comentar pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, se inscrever no canal se você gostou desse caso. Eu posto aqui casos toda semana, então eu tenho certeza que você vai gostar se você gostou desse. E é isso, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.